Por que é tão difícil dizer não? Olá, meu nome é Suelen, sou psicóloga da Cazuli e hoje a gente vai conversar sobre o porquê que algumas pessoas têm tanta dificuldade em dizer não. É uma palavra tão pequena, né, mas que causa um desconforto tão grande na gente. Saber dosar entre o sim e o não faz parte do nosso amadurecimento emocional. E quando a pessoa tem muita dificuldade em dizer não, talvez exista alguns problemas psicológicos por trás desse comportamento. Eu pensei em algumas situações onde as pessoas encontram mais dificuldade em dizer não. Então a gente vai conversar sobre elas agora. Querer sempre agradar. Algumas pessoas têm a necessidade de sempre estar agradando aos outros. Só que todas as vezes que você ignora a sua vontade de dizer não, você está dizendo não para você mesmo. Então você acaba colocando a vontade, as prioridades, os desejos das outras pessoas em primeiro lugar e as suas vontades, as suas prioridades e os seus desejos em último. Muitas vezes essas pessoas acabam acumulando tantas funções que elas não dão conta. Então elas acabam ficando perdidas, estressadas, frustradas pelo simples fato de não conseguir dizer não. Achar que o problema do outro é sempre mais importante. É claro, às vezes o problema da outra pessoa é maior sim do que o seu. Só que sempre pensar dessa forma pode ser um sinal de autoestima baixa. Nesses casos, é ideal você prestar atenção em como que você se sente quando você fala sim. Se você ficar desconfortável, não ficar muito à vontade, tem alguma coisa errada. E você não precisa dizer um não logo de cara, para não parecer insensível, talvez. Você pode falar que você compreende a pessoa, compreende o problema dela, que você vai pensar, que você se solidariza com ela, mas que você também tem os seus problemas e as suas prioridades. Por outro lado, existe uma outra situação, onde a pessoa acha que ela dá conta de fazer tudo, e aí é um caso de autoestima elevada demais. Nesse caso, a pessoa acumula também muitas funções e acaba ficando perdida e não dando conta. Então ela precisa dar um não para ela mesma. Temer um conflito. Talvez esse seja a situação mais comum. Eu falo sim porque eu tenho medo de dizer um não e causar um conflito, um desconforto com uma pessoa que eu gosto. Nesse caso, a gente precisa avaliar qual é a situação, né? Quais são as consequências, o que de pior pode acontecer se eu fizer ou se eu não fizer e trabalhar a solução de problemas em cima disso. E por último, não querer rejeitar o outro. Às vezes, quando eu escuto um não, eu me sinto rejeitada. Então, esse sentimento, como eu não gosto dele, eu evito falar não para as outras pessoas para não causar nelas essa sensação também. Porém, entender os fatores psicológicos que sustentam essa nossa dificuldade em dizer não é um grande passo para a gente se libertar. A gente precisa entender que por trás de todo esse nosso comportamento existem pensamentos e crenças que são disfuncionais e que nos mantêm nesse mesmo padrão disfuncional. E aí, antes da gente dizer um não, a gente deve pensar em 3 perguntas. Eu quero? Eu posso? Eu devo? Saber se eu quero ou não tomar aquela decisão é um passo muito importante para a gente fazer escolhas mais assertivas e mais conscientes. Pronto, decidi, eu quero. E aí, eu posso tomar essa decisão? Muitas vezes eu quero fazer alguma coisa, mas eu não posso, seja porque eu não tenho condições físicas ou psicológicas. Então essa segunda pergunta também é muito importante. Pronto, decidi. Eu quero fazer e eu posso fazer. Aí vem a terceira. Eu devo? Nessa terceira pergunta, a gente pondera, né? Quais as consequências de fazer ou de não fazer? O que de pior pode acontecer se eu fizer ou se eu não fizer? Quem que eu posso afetar fazendo ou não fazendo? E a partir daí, a gente tomar a nossa decisão como um todo. É muito importante a gente observar que tanto dizer sim ou não é uma escolha. É normal a gente escutar as pessoas falando, né? Eu falei sim porque eu não tive escolha. Não, a gente sempre tem a escolha, só que muitas vezes a gente não quer lidar com as consequências dela. É certo que o não sempre vai gerar algum desconforto, seja em quem está falando, seja em quem está recebendo esse não. Só que a gente também precisa entender e respeitar essa chateação alheia. Até porque quando a gente não está acostumado a falar o não, as pessoas estranham. E tá tudo bem, as pessoas são diferentes mesmo e cada um precisa respeitar a escolha do outro. E você, compartilha dessa dificuldade? Deixe os seus comentários aqui embaixo, não deixe de se inscrever no nosso canal e acessar nosso site, cazuli.com.